Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um comentário de nossa lição bíblica. Estamos já na lição de número 6, que tem como tema a consciência, o tribunal interior. O texto áureo diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24, versículo 16. A verdade prática diz: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. Queremos agora apresentar a lição, que tem 3 objetivos. Observe, o primeiro objetivo: mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Segundo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Temos aqui também a palavra-chave da lição, que é consciência. Vamos agora entender um pouco mais sobre esse assunto, que vai falar sobre a questão da consciência sendo um tipo de tribunal interior. Vamos agora para a introdução, entender esse comentário para que possamos aprender mais sobre esse assunto que envolve a consciência. Aqui na introdução, no comentário diz: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência. O que é que esse senso moral faz? Aí diz aqui que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, como a igreja e o Estado, vemos aqui em si que a consciência, ela escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. E vemos aqui que o ponto primordial desse assunto frisa a questão da consciência. E observe que o comentarista nos fala que a questão da consciência, ela em si nos acusa, ela nos defende e também nos julga. E temos aqui 3 tópicos. Observe que temos aqui 3 tópicos importantes e vamos entender a questão da consciência no período que Deus fez o homem e em alguns pontos da Bíblia Sagrada, antes e depois da queda. Como diz aqui, já o primeiro tópico vai falar o início desse tema tão importante, que é falado sobre a questão da consciência. Porque o primeiro tópico diz assim: antes e depois da queda. Vamos observar o que é falado, principalmente lá no livro de Gênesis, sobre a questão da consciência, de
quando Deus formou o homem, de quando Deus colocou ali o homem no jardim do Éden. Como é que diz? Primeiro ponto, a primeira manifestação, do grego syneidesis, é saber com a consciência, é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É bom saber disso, que todo ser humano nasce com a consciência. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem. Observe, essa capacidade, a questão da consciência, ela é dada por Deus para o homem discernir entre o certo e entre o errado. Observe aqui que o comentarista diz assim: e assim orientar-se em suas decisões. Em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Lá no livro de Gênesis, principalmente no capítulo 2 ao capítulo 3, vai tratar dessa manifestação, a primeira vez da manifestação da consciência na experiência humana. Podemos ver que, falando aqui dessa primeira manifestação, podemos notar que a consciência, ela é uma capacidade, como foi falado, dada por Deus para discernir o certo e o errado. Então nós podemos ver que após a queda, Adão e Eva experimentaram a questão da culpa, da vergonha e do medo. Depois que eles pecaram, eles experimentaram a culpa, a vergonha e o medo. E podemos ver que é evidenciado que a partir daí, quando eles pecam, quando eles transgridem a lei de Deus, eles passaram a ter um tipo de consciência, a qual essa consciência passou a acusar eles, ser um tipo de tribunal, mostrando para eles do erro que eles fizeram na questão de transgredir contra os princípios de Deus. Então podemos ver que após a queda, Adão e Eva, eles experimentaram a vergonha, a culpa, o medo, evidenciando o funcionamento acusativo da consciência. Isso nos ensina que o pecado afeta diretamente a nossa consciência, trazendo inquietação e separação de Deus. Então aqui no primeiro ponto mostra isso. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Você pode ler esse texto, esses dois capítulos, Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, que você vai entender como é que houve ali a questão da transgressão e eles passaram a entender, através da consciência deles, que eles pecaram contra Deus, pecaram contra os princípios de Deus. Onde o comentarista diz aqui que eles experimentaram um grande funcionamento acusativo de suas consciências. O segundo ponto diz assim: o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental da alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu
o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Como é que diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 13 ao 14? É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Aqui no último parágrafo diz assim: quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Ou seja, quando a consciência nos acusa, a questão de algum tipo de transgressão contra Deus, não adianta tentar se esconder de Deus, porque Deus, ele vê tudo e sabe de tudo. Então podemos ver que aqui no segundo ponto fala da questão do direito natural. O que é esse direito natural? O direito natural é a lei moral que Deus colocou no coração de todos os seres humanos. Isso é a lei, eu posso dizer, ou melhor, o direito natural, que é a lei moral, e foi Deus que colocou no coração de todos os seres humanos. E aqui nesse ponto 2, observamos o comentarista, ele frisa que mesmo antes da lei mosaica, podemos ver que essa lei já guiava as ações das pessoas, como vemos aqui no caso de Caim. Ele sentiu culpa após matar o seu irmão. Ele sentiu culpa no momento que ele matou o seu irmão. Isso nos mostra que a consciência é universal e nos alerta sobre o certo e o errado, independentemente de termos ou não acesso às Escrituras. Então, quando a consciência nos acusa, pode ter a certeza que não adianta tentar se esconder. Certo? É sempre estar andando de acordo com a palavra de Deus e tendo uma vida plena de santidade para com Deus. O terceiro ponto vai falar sobre a escrita no coração. Observe aí, o comentarista, ele menciona o texto de uma forma resumida. Ele menciona o texto da leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 2, do versículo 12 ao 16. O terceiro ponto diz assim: é escrita no coração. Vamos ler aqui. Romanos 2, versículo 12 ao 16 diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os que mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência. Paulo fala aqui da consciência. E os seus pensamentos, que acusando-os, quer defendendo-os. Olha aqui, Paulo falando da questão da consciência, dos pensamentos. O versículo 16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então aqui em Romanos capítulo 2, do versículo 12 ao 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e a lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios. Como aqui no versículo 15, Paulo diz: os quais
mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo. Então podemos ver aqui que Paulo ensina que a lei moral está escrita no coração de todos os homens, e a consciência atua com base nessa lei, acusando ou defendendo nossas ações. Então Deus deu a todos os seres humanos uma bússola moral. Observe isso. Deus deu a todos os seres humanos uma bússola moral para guiá-los. Mas é necessário buscar a palavra de Deus para que a nossa consciência seja moldada por sua verdade. Então a bússola que nós temos que andar de acordo com ela, porque quando eu falo a questão dessa bússola, é propriamente a palavra de Deus. É aquilo que é ensinado, e nós, de alguma forma, como cristão, como servo de Deus, temos que guardar cada palavra, cada ensinamento da preciosa palavra de Deus, que ela é que ela é de fato a palavra de Deus, que nos mostra o caminho a ser seguido, que nos orienta na questão de viver uma vida de caráter para com Deus. Então, como eu coloquei aqui nesse comentário, a palavra de Deus, ela é como uma bússola moral para nos guiar. Então, quando somos guiados por essa palavra, ela nos molda e ela também nos santifica. E é isso que nós temos que colocar em nossos corações, esse entendimento. Então podemos ver aqui na sinopse 1, diz assim: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Então, que possamos ter em mente que precisamos andar na verdade, com a consciência limpa. É como Paulo disse em algumas de suas cartas, nós temos que imitar a Cristo e principalmente ter a mente de Cristo. Vamos agora ao segundo tópico desta lição, que vai falar sobre o funcionamento da consciência. Aqui o comentarista vai explicar como é que funciona a questão da consciência, o funcionamento da consciência. Primeiro, acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa. Observe aí que o comentarista coloca esse ponto muito importante. Ele diz que a consciência, ela funciona como um órgão que tanto acusa como também defende. Vou ler aqui o comentário, diz assim: mas também exerce função judicante. Gênesis 3, versículo 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer é iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, com uma voz secreta, incômoda. Às vezes, essa experiência é de dor no coração
como aconteceu com Davi após contar o povo, contar o censo, a questão do censo lá em 2 Samuel 24:10, aonde Davi também se arrependeu desse erro. Então podemos ver aqui no último parágrafo, o que o comentarista coloca é muito interessante, que diz assim: uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Como é que é bom ter a consciência sã? Como é que é bom um cristão dormir bem, acordar bem, com a consciência limpa? Porque podemos ver aqui que uma consciência pesada, ela produz grandes males, tanto em nossa alma, como em nosso espírito, como também em nosso corpo. Então, o certo é sempre andarmos de acordo com a palavra de Deus, e se em algum momento nós errarmos contra Deus, contra a sua palavra, que possamos se arrepender, pedir perdão para Deus, que somente Deus ele pode nos trazer o verdadeiro perdão. E é interessante que fala aqui sobre Davi, que ele contou o censo, ele se arrependeu, e certa vez Davi pecou com Betseba, adulterou, e a Bíblia diz que o profeta Natan foi até ele, mostrou o pecado dele. Mas o que podemos ver é que lá no Salmo 51, Davi ele faz uma oração de arrependimento a Deus, pedindo perdão para Deus. Então podemos ver ali a consciência de Davi, acusando ele do pecado que ele cometeu. Então, se você ler no Salmo 51, você vai ver ali a oração de arrependimento de Davi. Eu gosto muito de frisar que o Salmo 51 é um salmo onde Davi faz ali um tipo de arrependimento, para que venha a ter uma consciência limpa para com o Deus eterno. O segundo ponto fala sobre vãs justificativas. A expressão "foram abertos os olhos" em Gênesis 13:7 também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Então aqui no segundo ponto podemos ver que Adão e Eva tentaram justificar seu pecado. Eles tentaram justificar seu pecado. Mas a consciência é implacável e não cede às desculpas humanas. Somente a confissão e o arrependimento podem trazer alívio. Nós podemos ver aqui nesse segundo ponto que eles, ao ouvirem a voz do Criador, eles se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de quem te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Olha o que Adão fez. Olha o que ele fez. Ele tentou se justificar. Ele buscando aplacar a sua consciência. Olha o que ele diz. Está lá em Gênesis 3, versículo 12. Ele justificando, tentando aplacar a consciência. Olha o que ele diz. Observe o que ele diz. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Então observe que tentativas como estas são meros placebos. O comentarista coloca aqui: a consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas.
ainda que teológicas como as inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Então observe aqui que Adão e também Eva colocaram aqui vãs justificativas. O certo é que quando nós erramos, quando nós pecamos. Por quê? Porque às vezes, na verdade, nós podemos de alguma forma errar em algum momento. Podemos pecar em algum momento. Isso pode acontecer conosco. Mas quando isso acontecer, que possamos ter a consciência de reconhecer o nosso erro, de reconhecer o nosso pecado e dizer: eu errei, eu falei contra Deus e contra a sua palavra. Me fez lembrar de um texto lá em Lucas, no capítulo 15, onde fala do filho pródigo, que ele errou, que ele pecou, ele deixou a casa do pai, mas tem um momento que ele diz ali, tem um versículo que ele diz assim: e eu pequei, e eu errei contra o meu pai. Então ali o filho pródigo, ele caiu em si, e ele tinha consciência que ele tinha errado contra o seu pai. Então que nós possamos ter também esse tipo de consciência, de quando nós falharmos, de quando nós errarmos, possamos ter a confissão, confessar, e não só confessar, como também se afastar do pecado. Como diz aqui, que a confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. O terceiro ponto fala sobre o debate no tribunal. A consciência é como o tribunal que julga condutas. A nossa consciência é como um tribunal. O que eu observei aqui, que o comentarista colocou aqui para que possamos entender que a nossa consciência é como um tribunal. Um tribunal onde julga em si o réu, aquele que falhou, aquele que cometeu algum tipo de delito. Em questão da nossa mente, a nossa mente também, a nossa consciência em si, é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, ao passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11 e 28, Paulo diz: examine-se a si, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo fala aqui a questão da consciência. Quando Paulo fala na questão de examinar, ele está falando na questão de usar a consciência. O cristão se examinar. E quando o cristão se examina, o cristão vai ver se ele está acertando ou ele está errando. E tudo isso com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Como é bom ter, eu volto a dizer, como é bom ter uma consciência limpa. Uma consciência limpa perante Deus e perante os homens. Como é bom ter uma consciência limpa. Então podemos ver aqui nesse debate do tribunal, para resumir, a consciência ela interage com nossos pensamentos e sentimentos também, gerando um debate interno que pode trazer paz ou inquietação, dependendo do veredito. Isso, podemos ver que isso nos ensina a importância de manter uma consciência
sem ofensa, tanto diante de Deus como também diante dos homens. Então, que possamos ter isso em mente, que temos que ter uma boa consciência perante Deus e perante os homens. E vemos aqui na sinopse 2 que diz assim: a consciência atua como tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Nós temos aqui também na lição, temos o auxílio bibliológico. Aí você pode fazer esta leitura para melhor entendimento. Vamos agora ao terceiro tópico para encerrar esta lição. O terceiro tópico vai falar sobre a consciência, que ela é falível. A consciência é falível. Vamos entender isso. Primeiro, defeitos da consciência. O que a Bíblia fala na questão dos defeitos da consciência? A Bíblia, ela menciona consciências defeituosas, consciências cauterizada, insensível ao pecado, consciência fraca, que é legalista, uma consciência que é contaminada ou corrompida. E podemos ver aqui que observamos que a consciência, embora seja o presente de Deus, porque a nossa consciência, como foi ensinado nos tópicos anteriores, a consciência é de fato um presente de Deus, e embora seja o presente de Deus, ela pode se tornar falha. Entenda isso. Se não for moldada pela palavra de Deus, se não for moldada pelas santas escrituras, se não for moldada pela doutrina de Deus e guiada pelo Espírito Santo, então nessa questão ela pode ter falha. Então a nossa mente, a nossa consciência tem que estar sendo moldada pela palavra de Deus, pela doutrina de Deus e como também pelo Espírito Santo. É interessante que Jesus disse que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Então, nós podemos ter uma consciência limpa quando ela é moldada pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. É interessante que todas as vezes que nós estamos em um culto de doutrina, é bom você como cristão, nós como cristãos, sempre estarmos participando dos cultos de doutrina. Culto de doutrina, a escola bíblica dominical. Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa mente, ela é moldada com o ensinamento da palavra de Deus, com o ensinamento da palavra do Senhor. Então, cada culto de doutrina, cada escola bíblica dominical que você participa, você está moldando a sua mente com a palavra, você está moldando a sua consciência com a palavra de Deus. Podemos dizer que para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada, como eu disse, e cuidada à luz da genuína palavra de Deus e do Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Quando eu falo na questão de nós moldar nossa mente, a nossa consciência com a palavra, é a questão de uma palavra verdadeira, um ensinamento verdadeiro, um ensinamento onde o líder, o pastor da igreja,
ensina verdadeiramente como a palavra de Deus é. Porque aqueles líderes, principalmente de igrejas neopentecostais, que procuram ensinar doutrinas que não são doutrinas de Cristo, que não são as doutrinas propriamente da palavra de Deus, mas são doutrinas de homens, doutrinas feitas por eles. Para quê? Para tentar prender as pessoas dentro da igreja com um tipo de ensinamento que não é verdadeiro, é onde chega ao extremismo. Mas nós cremos que nós estamos em nossa igreja, a Assembleia de Deus, e nós ensinamos a doutrina como ela é, para que o crente ele venha andar de acordo com a palavra de Deus, e nós ensinamos como a palavra de Deus é, como a palavra de Deus nos dirige. Então que possamos ter cuidado com as falsas doutrinas, que é nesse campo que agem a questão das seitas, que manipula e também aprisiona muitas pessoas, e assim fazem os falsos mestres. Então temos que ter total cuidado com isso. Então precisa ter um certo equilíbrio. Vamos agora ao segundo ponto, que vai falar sobre Deus, o Supremo Juiz. Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto da consciência. Ou melhor, vamos ver aqui. Não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então nós devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse, porque somente Ele é o Supremo Juiz. Eu quero terminar aqui a leitura desse segundo ponto, que diz assim: somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo que nos sejam ocultos. Então Deus, Ele é o Supremo Juiz. Deus, Ele sabe o que acontece em nossas mentes, em nosso coração e em nossa consciência. Deus, Ele é o Supremo Juiz. Como diz aqui, às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Às vezes nós somos confrontados em uma palavra bíblica, uma palavra ensinativa. Às vezes estamos no erro e quando ouvimos um ensinamento bíblico, nós somos confrontados. E nesse confronto é onde nós temos que aceitar cada ensinamento que nos mostra o caminho da verdade e afrontando, eu posso dizer assim, afrontando o nosso pecado, afrontando os nossos erros. Então, muitas vezes, devemos sim ouvir palavras que nos mostram a verdade, palavras que nos mostram o erro. Como diz aqui o comentarista, às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Aí ele coloca aqui como exemplo Davi, você pode marcar aí. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã, quando ele pecou adulterando com Betseba, e Natã mostrou o pecado dele, e como foi falado, ele foi repreendido. E logo no mesmo momento, no mesmo instante, Davi caiu em si e reconheceu o seu pecado. E Pedro,
precisou ouvir o canto do galo. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente quando ele negou a Jesus, quando ele negou, ou muitas vezes, quando ele chegou a negar que não conhecia Jesus, que não andava com Jesus, e chegou o momento que ele se arrependeu, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E podemos ver que na palavra de Deus, podemos notar que Pedro também caiu em si. Pecados do Espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Pode se esconder, mas Deus, Ele é o supremo juiz e Ele sabe de tudo. Então, podemos ver aí que, embora a consciência seja importante, como foi falado aqui, ela não é infalível. Nós podemos considerar corretos, mas Deus se conhece o segredo do teu coração, o Deus se conhece o segredo do meu coração, do nosso coração, é o único capaz de julgar com justiça. E aprendemos com isto que devemos nos submeter de forma humilde a Deus, permitindo que Ele revele e corrija nossas falhas ocultas, aonde ninguém vê, somente Deus vê. E se nós agirmos de uma forma humilde diante de Deus, Deus, Ele vê os nossos erros ocultos, as nossas falhas ocultas, e nos traz o verdadeiro perdão. Então, que possamos entender essa questão. A sinopse 3 diz assim: a consciência pode ser corrompida ou enganada, e só funciona corretamente quando guiada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Vamos agora para a conclusão que diz: devemos manter nossa consciência sempre pura. Observe, devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada, iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa infalível regra de fé e prática. É somente a Bíblia Sagrada, através do estudo da palavra, que a nossa consciência vai sendo moldada. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos: o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, tem que ter a humildade, a questão de se arrepender quando falha, quando erra, quando transgride contra a lei de Deus. Então, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemos-nos sempre a Ele, com inteira certeza de fé. Então, que possamos manter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Escute isso. Que possamos manter a nossa consciência limpa diante de Deus, como também diante dos homens, vivendo de acordo com a sua vontade. E que o Senhor os abençoe e nos ajude a crescer, tanto em santidade, como também em obediência. Que possamos andar de acordo com a palavra de Deus, meditando na Bíblia Sagrada, para que possamos andar de forma digna, como Paulo disse em suas cartas. Temos que andar de forma digna diante de Deus, perante Deus. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe a crescer em santidade e obediência. Que Deus venha e dar sabedoria, você que é professor de uma classe da Escola Bíblica Dominical, que Deus venha te dar sabedoria, que Deus abençoe você, aluno, e que possamos a cada momento crescer tanto na graça como também no conhecimento de Deus. Me ajude se inscrevendo em nosso canal. É um canal simples, estamos ainda começando, mas eu peço a sua ajuda
Desde já, Deus lhe abençoe, tanto você como também a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima aula.